Neste vídeo eu estarei apresentando a nova tela de ordem de serviço para assistência. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui em configurações gerais, na aba de faturamento gerais, a gente vai ter aqui a opção de canal de venda padrão. Então, se a pessoa utilizar um canal de venda para dizer como é que foi feito, né, aquela determinada ordem de serviço, você pode estar colocando aqui. Por padrão vai vir presencial, mas caso o cliente tenha outra situação, você pode vir aqui e colocar. Outras configurações a gente vai vir aqui em faturamento e ordem de serviço. A gente vai ter o tipo de modelo para ordem de serviço. No sistema vem como padrão esse primeiro, mas para utilizar o de assistência a gente vai vir aqui e mudar para assistência. E na frente vai ter um botão alterar OS para clientes que já utilizam ordem de serviço e querem migrar para esse tipo de modelo específico. Então o sistema ele vai pegar as configurações das ordens de serviço que foram feitas no sistema e aplicar as configurações necessárias para aparecer nesse tipo de modelo. Outra opção que pode aparecer aqui também, em parte 2 a gente vai ter o termo de garantia, por exemplo, garantia padrão, e aqui os status de entrega padrão e status de prioridade. Então a gente pode estar aplicando também o status de entrega padrão, que já pode vir configurado automático no sistema, e o de prioridade daquela ordem de serviço. Feito isso, a gente também tem alguns passos antes de iniciar realmente a tela. A gente vai vir aqui em cadastros, estoque, e a gente vai ter campos extras. Esses campos extras são campos que não existem na estrutura do sistema. São campos que cada empresa configura da maneira que quiser. Por exemplo, aqui a gente vai ter aos cuidados de validade da proposta, observações internas e gerente responsável. Então, se eu quiser vir aqui e adicionar um novo campo, para ser, para ser adicionado na ordem de serviço, eu posso vir aqui e cadastrar ele. Lembrando que ele pode ser um texto, pode ser número, código, data, CPF, CNPJ. Dessa maneira, você terá a liberdade de adicionar novas informações que você queira na OS. Outra coisa também que a gente pode estar vendo aqui no cadastro é a parte de status de prioridade. Lembrando que o sistema ele já vai vir baixa, normal e alta, e com essas cores. Mas você pode estar alterando ou cadastrando novos status. Você também pode estar cadastrando novos status de entrega. Então, se a sua empresa tem uma determinada situação que não está catalogado, você pode vir aqui alterar ou cadastrar um novo. E a gente também vai ter os status de ordem de serviço. Então, o padrão vai vir em aberta, cancelado e faturado. Mas você pode vir aqui, alterar a descrição ou cadastrar novos, dependendo da situação da sua empresa. Lembrando também que a parte de configuração de cor é totalmente estilizável, então você pode estar colocando as cores que você acha mais interessante para as suas ordens de serviço. E por fim, a gente vai vir aqui na aba de faturamento, ordem de serviço. Essa aqui é a nova tela de ordem de serviço. Aqui embaixo a gente vai ter os filtros. Então, eu posso estar vindo aqui buscando por data de abertura, fechamento e previsão de entrega. A gente pode estar consultando pelos aqueles status que eu acabei de mostrar para vocês. Então, eu posso vir aqui e solicitar ver somente em aberto. Ou então, eu quero ver somente as faturadas. E assim vai. Aqui embaixo eu coloquei a opçãozinha para remover da consulta OS faturadas e canceladas. O que seria isso? Às vezes fica muito cheio, né, com OS canceladas e faturadas que não são interessantes para mim. Eu quero saber o que está pendente, né, o que eu quero concluir. Então, essa opção ela vai remover essas OS com esses status. A gente também tem a opção de consultar por status de entrega. Então, se você quiser ver o que está em entrega, o que está aguardando entrega, dependendo da situação da sua empresa, você pode estar consultando. E também por status de prioridade. Você pode estar consultando pelos status de baixa, alta, né? Prioridade. Por fim, a gente vai ter as opções de consultar por código da ordem de serviço, sequência, cliente, marca e modelo do equipamento, produto ou serviço inserido nessa ordem de serviço, número de série, caso você tenha inserido o número de série do produto a ser utilizado nessa ordem de serviço, você pode estar colocando aqui. O equipamento, o nome do equipamento, por exemplo, foi um notebook. Então, eu posso estar vindo aqui pesquisando pelo equipamento para filtrar para mim só aquelas OS que são notebook. Vendedor, técnico, canal de vendas e indicador.
E por fim, aqui do lado a gente vai ter a opção de novo. Então, para cadastrar uma nova ordem de serviço, a gente clica aqui em novo. Ele vai abrir para aqui para a gente uma nova ordem de serviço e é um passo a passo. Primeiro, a gente coloca quem é o cliente, os dados da OS. Então, vou dizer que aqui que é o Gabriel e que vai ser à vista o pagamento dele. Posso colocar alguma observação. E o local de estoque, porque meu sistema está configurado o local de estoque. Quando eu clicar em avançar, ele vai para a parte dos equipamentos. Então, que eu vou dizer o equipamento que o meu cliente trouxe para que eu possa averiguar, né, no meu suporte. Então, eu vou dizer que foi um notebook. O número de série dele é 123. E ele é um Acer Nitro 5. Lembrando que, caso não exista a marca modelo, a gente pode estar vindo e cadastrando, né? A gente pode estar colocando defeito relatado nesse notebook, por exemplo, não liga. Se teve algum acessório, por exemplo, ele veio com carregador, e as condições do equipamento. No caso aqui, por exemplo, ele veio em ótimas condições. Ou pode ser que você colocar, veio com a carcaça aberta, para identificar para o cliente que no momento que você for entregar o equipamento, ele já chegou naquele estado na empresa, né? Você pode estar colocando a solução e o lado técnico também do técnico que fez a manutenção desse equipamento. E aqui ele vai vir os termos de garantia. Lembrando que lá nas configurações gerais a gente colocou o termo de garantia padrão, né? Então ele vai puxar para cá, mas você também pode alterar. Aqui a gente vai ter também a opção de adicionar outro equipamento. Então, além, por exemplo, eu trouxe um notebook aqui para vocês, né, da empresa, para consertar, mas eu também levei meu celular. Então, em vez de você abrir duas ordens de serviço, você pode abrir uma só, né, para os dois equipamentos. Então, clicando em adicionar outro equipamento, basicamente ele vai abrir uma tela com as mesmas informações atrás, só para você adicionar novos equipamentos a essa ordem de serviço. Clicando aqui em avançar, a gente vem para os campos extras. Lembrando que essa parte de campos extras ele só está aparecendo para mim porque eu cadastrei novos campos. Mas se aqui não tivesse nenhum campo extra, eu não precisaria passar por essa opção, porque o sistema entende que não tem nada para ser informado. E nesse caso aqui, eu coloquei para alguns serem obrigatórios. Então, eu vou colocar todos para não dar problema na hora de avançar para a próxima fase. Então, aos cuidados de, eu vou colocar aqui, por exemplo, de Gabriel, responsável por essa ordem de serviço. Posso colocar aqui também validade da proposta, ou seja, até quando vai se vencer, né, essa ordem de serviço. Vamos dizer que vai ser até dia 30. Até dia 30 é o prazo final, né? Observações internas é algo pertinente que só vocês possam ver, né? Um detalhe, alguma coisa. Por exemplo, que eu posso dizer que o cliente não quer peças extras, não quer pagar por peças novas. Ele quer que mantenha o que tem e tente consertar o problema, por exemplo. E o gerente responsável, posso colocar uma pessoa que ficou responsável para garantir que esse serviço seja concluído, né? Então, colocar todos os campos extras, lembrando, não preciso colocar todos, eu preciso colocar os obrigatórios. Eu posso clicar em avançar e ir para os produtos. Lembrando que eu posso vir aqui muito bem salvar sem faturar minha ordem de serviço, até porque quando chega o equipamento na empresa ainda não foi lançado nenhum serviço produto, ainda vai ser analisado e tudo mais. Então eu posso vir aqui, por exemplo, concluir salvar, sem faturar e ele vai aparecer aqui para mim. E para eu fazer a alteração da ordem de serviço, eu posso voltar aqui em detalhar e ele volta para mim lá para a parte dos produtos, onde eu posso só vir aqui em alterar e adicionar o produto. Digamos que foi preciso só uma formatação. Então, eu vou dizer aqui que foi uma formatação do computador. Quem vendeu foi o ADM, quem efetuou a formatação foi o técnico Gabriel, no valor de R$ 50. Então, eu venho aqui e salvo esse serviço e mando concluir. Então, toda operação que você fizer, ele já vai atualizando aqui os totais. Nessa tabelazinha, você já vê todas as informações pertinentes ao serviço, qual é a marca, o equipamento, tá? Todas as informações que a gente colocou lá. Aqui do lado, a gente vai ter também a opção de ver os itens que a gente inseriu. No caso, a gente inseriu a formatação do computador. A gente pode estar também atualizando o status. Os status que vão aparecer aqui são todos os status diferentes em aberto, faturado e cancelado, que são status padrões do sistema. Então, você pode perceber que a gente salvou a ordem de serviço, mas em momento algum eu disse o status, mas ele já caiu em aberto. Por quê? Porque é o primeiro status que o sistema vai verificar e vai inserir
Só essa, mas a gente pode vir aqui depois e alterar para um status, por exemplo, concluído e aguardando pagamento. E aí ele vai atualizar o status para a gente. Outra opção que a gente vai ter aqui também seria de cancelar a ordem de serviço. Digamos que não deu certo, né? Essa ordem de serviço, eu posso vir aqui e cancelar. Ele vai pedir só um motivo. Vou digitar aqui o motivo e ele vai cancelar. E ele vai sumir aqui para mim porque essa opçãozinha de remover da consulta de iOS faturada está marcada, né? Mas se eu desmarcar, ele vai aparecer aqui como status cancelado. Ok? Outra opção que a gente tem também é a questão da impressão da OS. Então, se eu imprimir aqui no comprovante A4, ele vai mostrar para a gente todos os dados que a gente formou, né? Que é os dados da ordem de serviço, os dados do cliente, o equipamento que eu acabei de entregar para a loja, né? Notebook e tal. Outros dados informacionais, então aqueles dados que eu coloquei lá vão aparecer aqui, lembrando que no cadastro desses outros dados, que são os campos eixos, eu posso dizer se eu quero exibir ou não na OS, no caso aqui tem 3, mas lá na hora eu lancei 4, né? Os serviços e produtos inseridos nessa ordem de serviço e os totais. Lembrando que a gente tem as duas opções, tanto imprimir no comprovante A4 como no pequeno, que é aquele de cupom fiscal, tá? A gente também vai ter a opção de imprimir etiqueta de ordem de serviço. Caso você trabalhe com etiquetador, a gente pode estar colocando uma etiqueta, né, para grudar no aparelho, no equipamento do seu cliente. Em outras opções, a gente vai ter a opção de estar mudando a alteração do status de entrega. Então, está aguardando entrega, já foi entregue ao cliente, né? O status de prioridade, para dizer se é uma alta ou baixa prioridade. Podemos aqui mesmo adicionar novos equipamentos. Então, salvei aqui a ordem de serviço e esqueci de adicionar outro equipamento, celular, tablet. Posso vir aqui mesmo e adicionar por aqui. Outras opções também, a gente vai poder ver esses equipamentos que foram cadastrados, ver os campos eixos, então que eu consigo ver o que eu digitei lá nos campos eixos. Consigo também estar colocando imagens anexadas, caso eu precise, por algum motivo, colocar alguma imagem, então aqui eu consigo colocar. E por fim, a gente teria a auditoria, para você verificar o que foi que aconteceu com aquela ordem de serviço. Basicamente é isso. A última coisa que a gente tem possibilidade de estar fazendo também é faturar. Então, tudo deu certo, toda a operação foi concluída com sucesso, o cliente veio pagar. Então, ao clicar em faturar, ele vai abrir a venda para a gente, né, para conseguir entrar o dinheiro no caixa, os valores nas contas, né? E aí, basicamente, eu vou dizer aqui que foi em pagamento e eu posso estar concluindo esse pagamento. Dessa forma, essa ordem de serviço ela vai sumir daqui, lembrando que aqui embaixo está marcado, né, a opção, e ela vai cair no status de faturado. E essa seria a ordem de serviço para assistência técnica.